Então, vamos dar continuidade ao nosso tutorial, né? Nós já fizemos aqui a nuvenzinha com o nome Enzo e agora a gente vai ver como é que faz as estrelinhas que a gente vai colocar aqui embaixo, penduradinha no nome, tá? Eu já fiz uma aqui, mais ou menos, só falta dar o acabamento, tá? Que é essa aqui. A gente vai fazer mais duas dela, tá? Eu vou explicar uma maneira bem fácil de você tá fazendo essas estrelinhas, mas que de repente, ó, ficaria legal assim também, né, ó. Já tô com vontade de mudar o enfeite aqui. Ia ficar bonitinho umas estrelinhas aqui assim também na própria nuvem, além de pendurado. Mas assim, tem uma maneira bem fácil da gente fazer, que eu vou explicar pra vocês, que a gente não precisa necessariamente de um molde pronto, o que a gente precisa são de algumas medidas, tá? Porque a gente estuda um pouquinho de geometria, a gente vê que a estrela de 5 pontas, pelo menos, né? Ela tem esses ladinhos de cada ponta, eles têm a mesma medida. Então, pra gente fazer uma estrela dessa, a gente tendo uma medidinha dessa aqui, mais ou menos, que a gente precisa pro tamanho que a gente quer, a gente já consegue, né? Então, basicamente, o que a gente faz? Para essa estrela aqui, que ficou aí com mais ou menos 10 centímetros, assim, de uma ponta a outra aqui, né? Aqui também, que a gente mede aqui, tá? Então, eu usei uma medida de 4 centímetros. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um arame, eu já tem um pedacinho cortado aqui, tá? Esse arame que eu tô usando pra esse enfeite aqui, ele não é o mesmo, aquele mais grosso que eu usei no nome, tá? Que tem que ficar mais firme. Como ele vai ser é uma dica que eu já dei na outra parte do vídeo, né? Quando você vai fazer o enfeite, você só vai costurar na guirlanda. Aliás, essa dica eu dei no vídeo das minis rosinhas, né? Se vocês quiserem ver. São essas mini rosinhas aqui, né? Eu tenho um vídeo aí no canal que eu ensino como fazer elas. E a dica que eu dei é que quando você vai fazer um enfeite assim, que não vai ser não vai precisar ser sustentação, não vai ser uma parte de sustentação do nosso enfeite, você pode, pra facilitar, né, porque às vezes não vai ser um enfeite tão grande, a não ser que seja um pouco maior. Aí você pode usar um arame um pouco mais fino, tá? Esse aqui que eu vou usar aqui, ele é o arame número 18, tá? Que é um dos mais finos aí que a gente tem. Mas se você quiser usar um mais grosso, não tem problema. Então, como a gente vai fazer? Eu deixei aqui algumas medidas, 3 centímetros, 3 centímetros e meio. Essa estrela aqui, que fica 10 por 10, eu usei 4 centímetros, tá? Se você quiser uma maior ainda, dependendo do tamanho, eu aconselho você usar 5, 6 centímetros, dependendo do tamanho. Mas essa aqui, que vai dar mais ou menos 10 por 10, dá um tamanho legal até pra fazer aquela estrela que a gente usa como enfeite aqui junto com o nome, né? Que sai do nome, ela fica um tamanho legal, dependendo do tamanho que tiver o teu nome, tá? Eu usei a medida de 4 centímetros. Então, como que a gente vai fazer? Peguei o arame, vou fazer a minha pontinha. Tá? Você pode ver, ó, como ele é mais fino, ele é bem mais fácil de dobrar, tá? Eu aconselho porque, como são enfeites pequenos, às vezes é melhor você usar um mais maleável, assim, do que um arame mais grosso que vai te dar dificuldade, tá? Aí a gente vai pôr ela aqui, tá? Nessa medida que a gente fez aqui de 4 centímetros. Vou colocar ela assim, nessa direção que é melhor. Aqui, 4 centímetros, né? Eu pus até os tracinhos aqui pra indicar onde que vai dar a medida. Aí, com a ajuda do alicate, eu vou pôr ele mais ou menos aqui, assim, do ladinho, não muito em cima. Aí, a gente consegue dobrar. Fazer a nossa primeira dobrinha aqui. Aí, eu posso dar uma apertadinha, não muito. Tá? Lembrando que você não precisa apertar demais esse cantinho quando o arame aqui é muito fino, que corre o risco de você quebrar ele, tá? Assim, Então,
O que eu tenho aqui, essa dobrinha, ela vai ser a primeira ponta da minha estrela. Que depois que eu colocar o tricotã, eu vou abrir e vou ajustar ela. Essa aqui vai ser essa primeira ponta aqui, ó. Tá? Ó. Ela vai ser essa primeira ponta. Então, eu preciso de mais 4. Então, a gente vai ir modelando, dobrando, né? Sempre medindo aqui o tamanho aqui da minha ponta. Aí, a gente vai dobrando aqui até que eu tenha uma pecinha mais ou menos semelhante com essa aqui. Só que no caso com 5, nessa aqui o arame acabou antes. Com 5 pontos, vai ficar mais ou menos assim, tá? Que aí depois que ele ficar assim, a gente vai puxar ela e o tricotã que vai estar previamente feito, no caso aqui essa próxima que eu vou fazer, aqui vai ser no tricotã nesse chumbo, tá? E você vai passar ela, que aí ela vai ficar mais ou menos como esse aqui que eu já comecei a passar, ó, você vê que tá todo tortinho, né? Ela ainda não tá com carinha de estrela. Vou passar aqui mais um pouquinho. E agora, por último, a gente vai começar a ajeitar ela, ó. Tá? Vou dobrando, desdobrando aqui os cantinhos, ó. Lembrando que a estrela, uma dica pra você deixar a estrela retinha é, faz de conta que ela tá assim, né? Com essa ponta principal pra cima e as outras perninhas pra baixo. Sempre quando que você for pegar a estrela, qualquer lado que você pegar ela, que ela tiver a ponta principalzinha aqui pra cima, essas duas laterais, elas têm que estar retas, tá? Então, essa é uma dica pra você alinhar ela. Então, aí você vai pegando aqui assim, né? Essa aqui tá mais ou menos reta. Aí, essa aqui, opa, essa aqui não tá. Então, eu vou dobrar, dar mais uma ajeitadinha nela aqui. Aqui eu preciso abrir mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Abre mais um pouco, vai ajeitando conforme você vê que vai precisando. Dobra de novo, se for o caso. Assim. Pra encontrar as pontas, né? Desdobra, abre de novo. E vai ajeitando, vai ajustando. Até ela ficar com a cara de... Ó, já tá mais com carinha de estrela mesmo. Tá? Aqui. E ajusta ela, e vai ajustando. Até ela ficar certinho do jeito que a gente precisa, tá? Essa aqui já tá mais ajustada, né? Já tá mais com carinha de estrela mesmo. Aí, aqui, na hora de fazer o acabamento, você vai retirar um pouco, né? Se estiver sobrando igual o meu. E vai fazer a emenda aqui, esses dois ganchinhos, você pode abrir um pouquinho ele e passar um dentro do outro, assim. Dessa forma, como tá no meu dedo aqui. Enganchar eles pra fazer o acabamento. Aí, o tricotã, você pode fazer aquele acabamento invisível que eu ensino no meu vídeo, como emendar os tricotãs, tá? Então, agora eu vou acabar de fazer essas aqui, né? Vou terminar de moldar essa, passar esse tricotã cinza e já volto com elas pra gente pendurar elas aqui no enfeitezinho da nuvem. Então, dando continuidade aqui, né? Eu tinha dito, aqui já tenho duas estrelinhas que eu fiz o acabamento. E aqui eu resolvi trazer pra vocês como que eu vou fazer essa emenda invisível, no caso, quando eu tenho arame, tá? Porque eu já recomendei anteriormente, vocês verem que eu tenho um outro vídeo no canal que eu ensino certinho como tá fazendo essa emenda, né? Mas como algumas pessoas tiveram, assim, dificuldade por causa do arame, eu vou mostrar aqui mais ou menos como que faz com o arame. Gente, é praticamente a mesma coisa, a diferença é que a gente vai ter um cuidadinho maior na hora de ir fazendo a emenda, a gente vai girando, passando a agulha, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que fixar esses dois araminhos aqui, né, pra ele não soltar. Então, eu vou, primeiramente,
antes da gente emendar o tricotão em si, né? Eu vou emendar aqui o arame. Como que eu faço isso? Eu vou desmanchar aqui um dos ganchinhos, né? Porque ele tem que ficar mais ou menos como se fosse o elo de uma corrente, né? O elo de uma corrente é assim. Então tá um ganchinho em uma direção e o outro na outra para poder se abraçar, certo? E aqui os dois estão assim como se estivesse um de frente pro outro. Eu tenho que girar um deles para poder encaixar aqui e eles se segurarem. Então, eu desmanchei esse daqui, né? Vou dar uma apertadinha. E eu quero que esse ganchinho entre aqui dentro desse, formando um outro ganchinho. Então, eu vou fazer assim, ele tava virado pra cá, né? Eu desentortei ele, agora eu tô virando ele pra cima. Coloquei aqui o arame aqui dentro, certo? E vou terminar de torcer aqui novamente pra essa outra direção. Olha lá. Ficou enganchadinho, tá? Aí, agora com eles assim... Aqui nós temos duas dificuldades. A primeira, de ter o arame no meio do tricotão pra gente fazer a emenda e deles estarem na diagonal, né? Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado na hora de apertar, de encaixar aqui, pra um ponto não ficar mais largo que o outro e conseguir encaixar certinho, tá? Dê preferência pra eu pegar a ponta que tá maiorzinha, certo? Deixa eu pôr ela na minha agulha de tapeceiro. Porque fica mais, fica mais fácil para você manusear por dentro, por fora da estrela aqui, sem correr risco de puxar, desmanchar ponto desnecessariamente, tá? Eu recomendo que você assista primeiro esse outro vídeo que eu tenho com a emenda, tá? Pra mim não precisar reexplicar algumas coisas. Então, assista lá primeiro, depois volta aqui pra você já entender o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou encaixar aqui mais ou menos as minhas alcinhas. Não de frente uma pra outra, mas aqui intercalando mesmo, né? Como nós fizemos, e a gente vai começar o processo. Eu vou travar aqui minha linha nessa alcinha de onde ela tá saindo. E aqui onde eu vou encaixar ela, pego essas duas alcinhas aqui entre essas duas alças, tá? Da outra ponta. Aqui, e vou voltar a agulha passando por dentro novamente desse primeiro alcinha dessa ponta de cá, onde eu passei ela primeiro, beleza? Agora, trago a agulha aqui de volta. Sempre a gente vai ter que fazer esse processinho aí, tá, gente? De trazer a agulha por dentro, por fora. Agora, eu vou pra próxima alça dessa lateral aqui. Vou passar aqui dentro. De dentro pra fora, tá? Vou colocar encaixar ela entre as duas alcinhas dessa outra lateral aqui. Não sei se vocês vão conseguir mostrar. E vou passar aqui dentro desses dois pontinhos que estão entre essas duas alcinhas da ponta do lado esquerdo. Vou puxar. Pode parecer um pouquinho confuso, porque tá na mesma cor, né? Que a gente tá usando aqui. Mas, se vocês, repito, vejam esse primeiro vídeo que eu tenho de emenda, que eu fiz com 2 pedaços de cores diferentes, que vocês vão conseguir entender bem, tá? E sempre ajustando aqui, ó, pra não ter o perigo do arame ficar à mostra. Aí, passei, eita, se não acho que tá aqui. Volta lá onde eu passei da primeira vez, se eu não me engano. Tá aqui. E vou pra próxima alcinha. Puxo com cuidadinho. Aqui nesse ponto você já pode começar, se você quiser, a desmanchar, tá? Os pontinhos, a puxar um pouquinho aqui. E
O próximo vai ser aqui. E volta dentro da alça que a gente já tinha passado. E agora, a última alcinha aqui desse lado direito, que sobrou. E o último encaixe. Opa, escapou aqui. E volta lá dentro. Aí, se ele ficar um pouquinho ainda repuxadinho aqui, né, parecendo arame, você pode dar mais uma voltinha aqui. Vai ajustando. E termina de fazer o acabamentinho. Vou tacar lá pra dentro essas duas pontas. A outra. Fica pronto as minhas 3 estrelinhas, tá? Ó. Ela vai ficar bem certinha assim. Aí lembra de passar colinha nas pontas, né? Pra não escapar o arame. E estão prontas as minhas estrelinhas pra mim terminar o meu enfeite. Bom, tá joia? Curte aí o vídeo, se você gostou, compartilha e vamos pro próximo. Então, dando continuidade aqui, né? Eu tinha dito, aqui já tenho 2 estrelinhas que eu fiz o acabamento. E aqui eu resolvi trazer pra vocês como que eu vou fazer essa emenda invisível, no caso, quando eu tenho arame, tá? Porque eu já recomendei anteriormente, vocês verem que eu tenho um outro vídeo no canal que eu ensino certinho como tá fazendo essa emenda, né? Mas como algumas pessoas tiveram, assim, dificuldade por causa do arame, eu vou mostrar aqui mais ou menos como que faz com o arame. Gente, é praticamente a mesma coisa, a diferença é que a gente vai ter um cuidadinho maior na hora de ir fazendo a emenda, a gente vai girando, passando a agulha, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que fixar esses 2 araminhos aqui, né, pra ele não soltar. Então, eu vou, primeiramente, antes da gente emendar o tricotão em si, né, eu vou emendar aqui o arame. Como que eu faço isso? Eu vou desmanchar aqui um dos ganchinhos, né, porque ele tem que ficar mais ou menos como se fosse o elo de uma corrente, né, o elo de uma corrente assim. Então tá um ganchinho em uma direção e o outro na outra para poder se abraçar, certo? E aqui os dois estão assim como se estivesse um de frente pro outro. Eu tenho que girar um deles para poder encaixar aqui eles se segurarem. Então, eu desmanchei esse daqui, né? Vou dar uma apertadinha. E eu quero que esse ganchinho entre aqui dentro desse, formando um outro ganchinho. Então, eu vou fazer assim, ele tava virado pra cá, né? Eu desentortei ele, agora eu tô virando ele pra cima. Coloquei aqui o arame aqui dentro, certo? E vou terminar de torcer aqui novamente pra essa outra direção. Olha lá. Ficou enganchadinho, tá? Aí, agora com eles assim... Aqui nós temos 2 dificuldades.
A primeira, de ter o arame no meio do tricotão pra gente fazer a emenda e deles estarem na diagonal, né? Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado na hora de apertar, de encaixar aqui, pra um ponto não ficar mais largo que o outro e conseguir encaixar certinho, tá? Dê preferência pra eu pegar a ponta que tá maiorzinha, certo? Deixa eu pôr ela na minha agulha de tapeceiro, porque fica mais, se o fio fica mais fácil pra você manusear por dentro, por fora da estrela aqui, sem correr risco de puxar, desmanchar a ponta desnecessariamente, tá? Eu recomendo que você assista primeiro esse outro vídeo que eu tenho com a emenda, tá? Pra mim não precisar reexplicar algumas coisas. Então, assista lá primeiro, depois volta aqui pra você já entender o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou encaixar aqui mais ou menos as minhas alcinhas, não de frente uma pra outra, mas aqui intercalando mesmo, né? Como nós fizemos, e a gente vai começar o processo. Vou travar aqui minha linha nessa alcinha de onde ela tá saindo. E aqui onde eu vou encaixar ela, pego essas duas alcinhas aqui entre essas duas alças, tá? Da outra ponta. Aqui. E vou voltar a agulha passando por dentro novamente desse primeiro alcinha dessa ponta de cá, onde eu passei ela primeiro, beleza? Agora, trago a agulha aqui de volta. Sempre a gente vai ter que fazer esse processinho aí, tá, gente? De trazer a agulha por dentro, por fora. Agora, eu vou pra próxima alça dessa lateral aqui. Vou passar aqui dentro. De dentro pra fora, tá? Vou colocar encaixar ela entre as duas alcinhas dessa outra lateral aqui. Não sei se vocês vão conseguir mostrar. E vou passar aqui dentro desses dois pontinhos que estão entre essas duas alcinhas da ponta do lado esquerdo. Vou puxar. Pode parecer um pouquinho confuso, porque tá na mesma cor, né, que a gente tá usando aqui, mas se vocês, repito, vejam esse primeiro vídeo que eu tenho de emenda, que eu fiz com 2 pedaços de cores diferentes, que vocês vão conseguir entender bem, tá? E sempre ajustando aqui, ó, pra não ter o perigo do arame ficar à mostra. Aí, passei, eita, se não acho que tá aqui. Volta lá onde eu passei da primeira vez, se eu não me engano. Tá aqui. E vou pra próxima alcinha. Puxo com cuidadinho. Aqui nesse ponto você já pode começar, se você quiser, desmanchar, tá? Os pontinhos, a puxar um pouquinho aqui. E o próximo vai ser aqui. E volta dentro da alça que a gente já tinha passado. E agora, a última alcinha aqui desse lado direito, que sobrou. E o último encaixe. Opa, escapou aqui. E volta lá dentro. Aí, se ele ficar um pouquinho ainda repuxadinho aqui, né, aparecendo arame, você pode
dar mais uma voltinha aqui. Vai ajustando. E termina de fazer o acabamentinho. Vou tacar lá pra dentro essas duas pontas. A outra. Fica pronto as minhas 3 estrelinhas, tá? Ó. Ela vai ficar bem certinha assim. Aí lembra de passar colinha nas pontas, né? Pra não escapar o arame. E estão prontas as minhas estrelinhas pra mim terminar o meu enfeite. Tá bom? Tá joia? Curte aí o vídeo, se você gostou, compartilha e vamos pro próximo.